professora de Agonia e conheço toda a obra feita ao longo da sua vida e que lutou sempre por uma arquitetura mais ecológica, uma arquitetura mais diferente, mais integrada na cidade e no espaço urbano. Eu também conheço o engenheiro Vidraus há muitos anos, desde que entrei por isso, há 50 anos. E, portanto, sempre o achei um técnico competente, sempre admiro o ambiente e, portanto, acho que temos todos que dar um valor nesse aspecto ao arquiteto e arquiteto. É o máximo que eu posso dizer neste momento. Confesso, completamente apanhado de surpresa. Não fui apanhado de surpresa, não sei se sabia que ia cá o professor, mas pediram para darmos, para dizer umas palavras sobre o professor e de facto, não sou talvez a pessoa que conheça mais sobre o professor, o conheço obviamente do seu lado público, e é desse que eu falarei e é desse que eu reconheço uma extraordinária importância. Eu acho que o professor Roberto Teles é uma pessoa inspiradora, é uma pessoa inovadora, é uma pessoa à frente do tempo, à frente do seu tempo. E estes tempos em que vivemos, nós todos os dias vamos descobrir como as suas palavras, as suas recomendações, os seus projetos. Eu recordo, muitas pessoas passam, mas não se lembram, por vezes, o jardim, o fantástico jardim da Fundação Carlos Gulbenkian, o espaço extraordinário que foi o projeto da autoria do professor arquiteto Libertelos. Mais recentemente, o Alto do Parque Eduardo VII, o jardim Amália Rodrigues, penso não estar a dizer nada de errado. O conceito foi ele que foi dos nossos primeiros governantes da área do ambiente, Ministro da Qualidade de Vida. Eu tenho este termo, qualidade de vida. A ideia da nossa cidade ser vivida e ser partilhada pelas pessoas, a ecologia, os espaços verdes, os corredores ecológicos, enfim, tantas coisas, a questão das hortas desde sempre, tantas coisas, no fundo, a integração entre o campo e a cidade. Embora espaços diferentes, porque são integrados, estão juntos, tantas vezes nós descobrimos na nossa cidade espaços, por vezes, que nos recordam viagens que fizemos mais longe de Lisboa, mas todos esses espaços estão integrados, podem ser vividos e partilhados em comum. Portanto, eu gostaria de concluir com um bem-aja, agradecer por tudo o que tem feito e continua a fazer por nós e pelas suas ideias inspiradoras. Bem-aja de parabéns. Eu vou, de facto, pedir que nos dirija algumas palavras, mas, para além do acompanhamento que todos nós temos feito ao longo de muitos anos da intervenção pública, que tem trazido o futuro para este país, eu devo dizer que há uma história que eu não posso deixar de dizer aqui, que foi uma entrevista que eu li com o Sr. Engenheiro, penso que em junho, no jornal Sol, em que, a certa altura, o Sr. Engenheiro, nessa entrevista, conta a seguinte história irresistível. Conta que quando, no tempo da ADI, que se passou, portanto, há uma treintena de anos, de coligação entre o PSD, o CDS e o PPM,
E, portanto, estamos a falar ao mais alto nível do Estado, porque foi uma coligação que venceu e governou Portugal, e então conta o Sr. Engenheiro que, a certa altura, dizia o Dr. Sá Carneiro que o grande adversário era o General Ramalho, porque tinha um projeto de poder pessoal. O Dr. Freitas do Amaral dizia que o grande adversário era Álvaro Cunhal, porque tinha um projeto de poder ditatorial. E então conta o Sr. Engenheiro de Bartelos que disse: não, meus amigos, o grande adversário é o eucalipto, porque está a secar Portugal. Isto define, de facto, uma personalidade que merece todas as homenagens. Portanto, e foi o que eu segui este ano no fórum. Nós temos que homenagear de forma muito modesta, como é evidente, o Sr. Engenheiro Bartelos e expressar, de facto, toda a nossa admiração. Muito obrigado. Se quiserem dizer algo. Agradecer o que disseram a meu respeito, mas queria dizer também que não me considero um futebolista da primeira divisão. Sou um futebolista da terceira divisão. Quer dizer, com código científico. Portanto, estou muito ligado, talvez, à experimentação e, de facto, a procurar naquilo que há o que deve ser. E portanto, essa é a minha verdade. Evidentemente que os problemas atuais que hoje passam e que se discutem, deixemos de mentiras, é o exterior da cidade, ou seja, a periferia do campo. Agora, como é que nós desenvolvemos esta embrulhada? Porque, por um lado, há fome e lá vem o campo. Por um lado, há negócios e lá vem a cidade. E nessa embrulhada é muito difícil, em face de uma comunicação social que tem que, evidentemente, viver e fazer dinheiro, resolver o assunto. Portanto, o problema é da cidade do exterior. E o exterior da cidade o que é? E o que é a cidade em si? Agora, também preciso dizer que a minha formação como arquiteto foi no Instituto Superior de Agronomia, o que está muito esquecido, quer para um lado, quer para o outro, quer pelo próprio Instituto, quer pelas pessoas, inclusivamente, que estão fora do Instituto. Esqueceram-se disso. Que a minha formação de arquiteto paisagista é do Instituto Superior de Agronomia. O próprio Instituto esqueceu-se disso, como se vê. Portanto, porque há, portanto, um problema que é o grande problema de hoje. A cidade e o exterior da cidade. E o que é que se há de fazer a esse obstáculo ao negócio da cidade, que é o exterior? E então chegamos ao ponto de, evidentemente, começar a não pôr as coisas nos seus lugares. A primeira coisa que não se põe no seu lugar é, de facto, como já aqui foi dito, a agricultura. A culpa não é propriamente da agricultura nem do agricultor. A culpa é da série de conceitos errados que, de facto,
as altas entidades, quer da técnica, quer do Estado, quer da política, nós temos todos os dias um problema de florestação. Essa ideia de florestação não vem, com certeza, do Instituto Superior de Agronomia, mas o Instituto Superior de Agronomia está calado. Pouco fazem à floresta. Porquê? Por causa do negócio do eucalipto. E as pessoas não dão por isso. E se as pessoas não dão por isso no meio mais evoluído e mais tecnologicamente mais avançado, como é que o cidadão comum há de perceber o que se passa? Julga que na floresta de eucaliptos vão cantar os passarinhos, vão lá os sete anões da Branca de Neve, há de facto uma forma mais produtiva em termos de dinheiro fácil do que na agricultura. E ninguém desmente isso das entidades que estão ligadas ao processo da cidade e do campo. E agora refiro-me ao desastre que tem sido grande parte do nosso planeamento diretor municipal dos municípios, sobre a repressão e sobre estes dois conceitos de agricultura, de floresta e de habitação. Está tudo, de facto, posto por nós, técnicos, por nós, gente do nível superior da sociedade, em causa. E não pomos isso em causa. O problema é isso. Não pomos em causa. É difícil, de facto, ultrapassar a barreira da obstrução à realidade e à verdade. Portanto, a minha formação de arquiteto devo-a ao Instituto Superior de Agronomia. Essa é que é a verdade. E não desisto de pretender ser aquilo que na Europa os arquitetos da paisagem. Mesmo contra o Instituto Superior de Agronomia, mesmo contra as forças políticas oportunistas, mesmo contra toda essa gente. A realidade é essa. Mas, felizmente, continuam a chamar arquiteto. Mas eu sou arquiteto paisagista. Mas chamem arquiteto para ver se percebe o que é a arquitetura com o material vivo. Eu não quero chamar a arquitetura biológica, porque então tinha que chamar ao povoamento de eucaliptos da silvicultura como uma mata biológica. E veem, portanto, o que é um disparate disso. No entanto, continua-se. E o país não anda para a frente porque nem está a mata biológica por trás, nem a agricultura biológica, nem a habitação biológica. Está um grande negócio de dinheiro fácil e rápido. Essa é que é a realidade. Portanto, eu tenho um medo dos palavrões, dos adjetivos. Agricultura é agricultura, sempre foi. A mata é a mata, sempre foi. O planeamento do território tem que considerar a mata e tem que considerar a agricultura, e o resto são cantigas. Não tem que considerar, não tem nada a considerar apenas o que é possível fazer ao longo do tempo do negócio da edificação, que é o mais rápido que dá dinheiro, como se verifica. E, portanto, é o único, de facto, que avança permanentemente. Portanto, temos que rever tudo. Coitado do espaço verde dos nossos planos diretores municipais do antigamente, ou do pai do o que era aqui. Era o Jardim da Celeste. Não era outra coisa senão o Jardim da Celeste. O que era, portanto, as aberturas que dava a cidade ao campo. Não havia aberturas nenhumas. Falava-se remotamente com uma antiguidade quase romana, a visita às hortas dos arredores de Lisboa, que era feita por uns salões que tinham vindo para a cidade e que não sabiam ser sido habitantes urbanos. Era as visitas às hortas. Eram esses flancos primitivos, antiquados, umas relíquias da sociedade, que ao domingo ia visitar as hortas à volta de Lisboa. E era considerado assim todo o problema. E todo o problema, portanto, que aqui é que é um problema, não é um problema de conceito, é um problema de planeamento. E no problema do planeamento julgou-se
quando se quis entrar na atividade do planeamento com a ecologia, com a agricultura, com o tempo, com a ordem das coisas, isso é um problema para os municípios e, de facto, para o desenvolvimento local e municipal. Isso, infelizmente, ainda estamos muito nessa situação. Continuamos a dizer para o cidadão comum que não há desenvolvimento sem subida em altura dos prédios, que não há desenvolvimento sem aumentar a volumetria das gaiolas humanas, que não há desenvolvimento sem que a agricultura seja uma agroquímica reduzida em espaço. Para isso é que existe a agroquímica, é para dizer que agora chega e quem é que há de tomar conta então do futuro? A ciência agrológica. Porque vai fazer, e então aparece assim, a agronomia tem que tratar dos tetos dos arranha-céus. Evidentemente que tudo isto está a ser posto em causa. E agora, mas isto tem que ver com a nossa alimentação, tem que ver com a nossa alimentação. Com certeza, muito bem, resolve perfeitamente com uma agrobio, com umas coisas assim, com uma agricultura sem moscas e tal. Tudo isso se resolve. Não se resolve, é uma coisa que as pessoas esqueceram-se. É que o bicho humano, para ser humano, precisa de um recreio. E a principal função do espaço agrícola, do espaço usado, quer pela edificabilidade, quer pelo uso necessário para a alimentação, que é tudo o recreio, a qualidade de vida, acaba por se medir no recreio, mas começa por se medir como é que as pessoas são alimentadas, são bem, são mal, em quantidade, como é que de facto chegam os alimentos à posse das pessoas, como é que os abrigos estão bem condicionados para viverem as famílias. Esquecem-se que tudo isso é recreio. É tornar a criar. Quer dizer, nós vamos, portanto, de uma altura em que éramos, de facto, animais que não criavam coisa nenhuma, abasteciam-se do que existia na floresta, aí é que está a floresta, do que existia na floresta, e pronto. Portanto, a situação humana é que vem criar um recreio. Porque o recreio não é maior, retornar a criar. Portanto, as nossas horas de descanso são de descanso como seres humanos quando tratamos do recreio. E, portanto, as hortas sociais, as hortas urbanas, as hortas, no fundo é tudo recreio. Por isso é que se diz que toda a nossa cultura, enfim, de vários aspectos, da música, nasce desse recreio. Os coros alentejanos nascem de um recreio. O ouvir nasce de um recreio. Porque tudo está contido nesse sistema humano. O que está em causa neste momento, tudo que é o sistema humano. E qual é a grande forma de revolta, de rever o sistema humano? Não há uma maneira que não é difícil, é ultrapassar uma mensagem que é para a população. Uma mensagem de qualidade de vida. Temos coisas que eles gostam. Gostam de luta, dá-se o futebol. Gostam de cinema, dá-se o cinema. Gostam de teatro, principalmente de comédias, dá-se o teatro. Precisam de se abrigar da chuva, dá-se a casa.
E agora vamos alimentar esta população. E, portanto, toda a visão em função da sociedade humana é por setores e não há uma unidade de conjunto. Portanto, o nosso problema é um problema de cultura. Quando começamos a adjetivar a cultura e a dar-lhe um setor determinado, estamos, de facto, a criar a tal situação setorial que é interessante para o egoísmo, porque depois é evidente que o bicho-homem, ou outro bicho qualquer, tem que dar contas à vida. E no meio desta barafunda, como é que ele dá contas à vida? Dá contas à vida adaptando-se ao processo. Quem melhor se adaptar ao processo, melhor dá contas à vida. Portanto, o nosso problema hoje, desculpa que lhe digo, é um problema, parece impossível, de recreio. Obrigada, Sr. Engenheiro. Eu quero aqui, em nome da Academia Hipócrates, mas também, em especial, em nome da Junta de Freguesia de Alcântara, agradecer a sua comparência neste fórum e o privilégio que nos deu de, mais uma vez, vir aqui trazer-nos os seus ensinamentos. Quero recordar que ainda há bem pouco tempo o Sr. Arquiteto Ribeiro Teles aqui esteve na Junta de Freguesia também a transmitir-nos os seus conhecimentos e o seu ponto de vista sobre os projetos, e como agora também abordou, que estão a formatar a cidade. No caso concreto foi um debate que houve sobre o plano de urbanização de Alcântara. Esta enorme disponibilidade, os ensinamentos que ao longo de tantos anos nos têm transmitido e a forma como o tempo tem dado sempre razão, levo-me a mais uma vez a agradecer a sua comparência, a sua enorme disponibilidade e referir aqui que, de facto, o Sr. Arquiteto Ribeiro Teles é uma referência para todos nós. E quando se começa a pensar a cidade, e eu recentemente abracei um pouco esta área e aprofundei as minhas preocupações e os meus conhecimentos sobre o urbanismo, sobre as cidades, sobre viver a cidade e a polis, não tenho dúvida nenhuma que há uma fonte de inspiração no Sr. Arquiteto Ribeiro Teles. É uma referência e o que nós queremos, de facto, é qualidade de vida nas nossas cidades, no campo, enfim, a palavra qualidade de vida diz tudo. Muito obrigada, Sr. Engenheiro, Sr. Arquiteto. Espero poder voltar a contar com a sua presença em breve na nossa Junta de Freguesia e na nossa freguesia, que também quero aqui referir a nossa proximidade à economia, a nossa localização geográfica, pode fazer, de facto, de nós uma ponte, um sinal de como a cidade se deve organizar e aproximar ao campo. Muito obrigada a todos também.